olá alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje daremos continuidade com o assunto de Química Orgânica. Hoje vamos trabalhar exclusivamente a desidratação. Bom, então, como vimos na primeira semana desse ciclo, revimos todos os mecanismos das reações passadas e agora estamos trabalhando com as reações de desidratação, ok? Então, vamos seguir. Então, o mecanismo que nós vamos trabalhar, ela é de eliminação, porém de desidratação, e esse conteúdo está na segunda semana do PET, volume 6. Antes de começarmos a trabalhar um pouquinho sobre a reação em si, o seu mecanismo, eu quero trabalhar um pouco com vocês a respeito do plástico. Você já parou para pensar em tudo que tem de plástico na sua casa? Normalmente, quando referimos a esse composto ou a essa forma, esse material, sempre trabalhamos a questão da garrafinha plástica, né? Então, sempre falamos da sacolinha plástica, garrafinha plástica, mas já perceberam tudo que tem de plástico no nosso dia a dia? Desde quando levantamos, a escova de cabelo, a escova de dente, o tubo de pasta dental, enfim, tudo que temos de plástico ao nosso redor, é muita coisa. E eu pergunto a vocês, do que é feito plástico? Do que normalmente é feito plástico? Então, um dos elementos, uma das substâncias de formação do plástico é o polietileno. Ele é o plástico mais importante da indústria e ele é o mais usual. Ele não está apenas em alguns plásticos específicos, mas sim numa grande variedade. Obtém-se pela polimerização do eteno. Então, o que é isso? O eteno é como se fosse um quebra-cabeça. Ele é uma pecinha de várias pecinhas. Só que ao contrário de um quebra-cabeça, onde nós temos pecinhas diferentes, todas as pecinhas aqui são iguais. Então, a polimerização é quando eu faço a replicação dessas pecinhas, todas ligadinhas umas nas outras. Então, isso é a polimerização, ok? Então, eu tenho um eteno repetindo várias vezes. E onde ele é obtido? Normalmente, ele é obtido da nafta, daquele petróleo que é refinado. E essa nafta, ela possui vários alcanos e é feito, então, a reação de eliminação no alcano para formar, então, esse alceno, o eteno, ok? Então, nós temos aqui algumas coisas para se discutir. Primeiro, o alto consumo do plástico, ou seja, existe uma demanda industrial muito grande para a produção desse material. E ainda a dependência do petróleo, porque como nós retiramos esse hidrocarboneto, esse alcano, justamente da nafta petroquímica, então é justamente dessa dependência que nós temos ali uma grande questão, porque o petróleo, como nós sabemos, ele não é uma fonte inesgotável. Existe um fim, nós não chegamos nele, mas existirá um fim. Então, se discute muito essa questão de como melhorar a produção dos plásticos de acordo com essa demanda, sem prejudicar tanto o nosso ambiente. Então, essa discussão eu vou deixar para a gente discutir um pouco mais para frente e vamos conhecer, então, os mecanismos de eliminação. Bom, então, como nós vimos, a eliminação é quando eu tenho uma molécula e eu vou remover parte dessa molécula, formando, então, dois novos produtos. Ela pode acontecer de forma intra ou de forma inter. Lembra? Intra para dentro. Então, interno, intra. Então, ele está acontecendo dentro da molécula. Internacional, para fora. Está acontecendo entre duas ou mais moléculas, ok? Bom, então a desidratação intramolecular, o próprio nome já fala, desidratar. Quando usamos esse termo, tem uma criança que está desidratada. O que está acontecendo com essa criança? Ela está com falta de água. Então, a reação de eliminação, um dos produtos formados vai ser a água. Então, a desidratação intramolecular ocorre quando uma molécula de álcool elimina água e forma um alceno. É necessária a presença de um catalisador, como o ácido sulfúrico concentrado,
ou o óxido de alumínio ou até mesmo o óxido de silício. O óxido de alumínio é o Al2O3 e o óxido de silício é o SiO2. E também precisa de uma temperatura alta, essa temperatura é 170 graus. Então, quando você estiver diante de uma desidratação intramolecular, na seta vai ter na parte de cima o catalisador e na parte de baixo o valor da temperatura. Se o valor da temperatura for 170, estamos falando de uma desidratação intramolecular. Então, o que vai acontecer nessa desidratação? Eu vou ter, então, a formação da água, a perda do hidrogênio e do OH e a formação, então, a restauração da dupla ligação, ok? Então, a desidratação intramolecular, ela é mais fácil de acontecer quando eu tenho um álcool terciário, depois um álcool secundário e ainda um álcool primário. Isso por conta justamente daquela interação, aquela diferença de eletronegatividade que havia comentado com vocês na semana passada. Então, quando eu tenho um carbono que está ligado a outros carbonos, não faz diferença a eletronegatividade. O que vai fazer essa diferença é justamente o ligante diferente, um hidrogênio, um oxigênio. Então, dessa forma, os álcools terciários têm mais facilidade de sofrer essa reação do que o secundário e o secundário do que o primário, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo de desidratação intramolecular, onde eu tenho a perda do meu OH e H da mesma molécula, formando a minha água e ainda restaurando a insaturação e formando, então, aqui o meu alceno. Bom, quando um grupo OH se encontra no meio de uma cadeia carbônica, o que gera duas ou mais possibilidades de eliminação de hidrogênio, darão então origem a compostos diferentes. Então, assim como na substituição eu poderia, substituir aquele hidrogênio específico que seguia a regra, mas também poderia substituir outros hidrogênios ali, aqui nós teremos a mesma situação. Então, aqui a situação é a seguinte, eu tenho uma cadeia carbônica, eu tenho um OH e tenho duas possibilidades de carbonos vizinhos para perder o seu hidrogênio. Um é um carbono terciário e o outro é o carbono secundário. Nessa circunstância, nós teremos, então, alguns produtos sendo formados. Observem que eu destaquei esses hidrogênios de cores diferentes, justamente para facilitar a visualização. Então, observe que um hidrogênio, o hidrogênio vermelho, está ligado a um carbono terciário. E o outro hidrogênio, o hidrogênio azul, está ligado a um carbono secundário. Entre o carbono terciário e o carbono secundário, o carbono terciário é mais fácil de ser removido, mais fácil de eu remover aquele hidrogênio. Logo, eu vou ter a formação de água considerando esse hidrogênio. E aí eu vou ter, então, a minha formação da dupla ligação. No entanto, acontece que diante das moléculas, dos choques efetivos que acontecem, como nós vimos ali na cinética lá no segundo ano, há a possibilidade ainda desse OH se ligar ao hidrogênio azul, ao hidrogênio que está no carbono secundário. Dessa forma, também se restaura a insaturação, contudo, eu vou ter esse hidrogênio vermelho aqui na molécula. Então, observe que aquela substituição, aquela perda que segue a regra, ela vai ser formada com maior porcentagem, numa maior quantidade, enquanto que aquelas outras substâncias formadas em outras circunstâncias, terão menor quantidade, ou seja, terão menor porcentagem dentro da formação desses produtos, ok? É interessante, sempre que você fizer esse tipo de reação, ficar atento ao que se pede. Normalmente, as questões vão ressaltar qual tipo de produto você quer. Se é o produto majoritário, é o produto que segue a regra. No caso, seria esse primeiro produto formado.
Agora, se ele pede todos os produtos formados, você precisa então entender que vai se formar mais de uma molécula, mais de uma substância orgânica, ok? Bom, então agora vamos trabalhar a desidratação intermolecular, internacional, para fora. Então a ela vai acontecer quando uma molécula de álcool eliminar água e formar éter. Então, vamos recapitular. Na ou seja, quando é dentro da molécula, nós temos a formação de água e, isso mesmo. E agora, quando estamos trabalhando com a nós temos a formação de água e, isso aí. Então, olha só. É necessário a presença de um catalisador. Então, da mesma forma, teremos a presença de um catalisador. Porém, ela acontece com temperaturas mais baixas, a 140 graus. Então, observe aqui, eu tenho dois álcoois que vão se ligar. Então, eu tenho aqui um OH azul e o outro OH azul. Um desses carbonos vai perder o OH por completo e o outro vai perder apenas o hidrogênio. Dessa forma, eu vou ter a formação da molécula de água e a cadeia que ficou sem ninguém, né, só com os carbonos, vai se ligar ao oxigênio, formando o meu éter. Então, dessa forma, eu vou ter, então, ali, justamente a formação do éter, ok? Bom, aqui eu tenho como exemplo a desidratação intermolecular do etanol. Então, observe que, através do etanol, eu consigo fazer, então, essa desidratação intermolecular. Então, eu tenho aqui dois etanóis que vão se reagir entre si, formando a água e esse éter. Também pode acontecer uma mistura entre esses álcoois. Então, nem sempre vai ser sempre o etanol com etanol. Eu posso ter outras substâncias ali. Então, por exemplo, aqui vai ser uma desidratação intermolecular, mas observe que a molécula que está de amarelo é diferente da molécula que está em branco. Logo, eu vou ter ali uma reação de desidratação, formação de água, porém, eu vou ter ali diversas combinações possíveis. Então, por exemplo, a molécula que está de amarelo, ela pode se chocar com outra molécula que está também de amarelo, formando a água e ainda o éter. A molécula que está em branco, ela pode reagir com outra molécula que está em branco, formando água e éter. E ainda a molécula que está de amarela pode se ligar, pode reagir com a molécula que está em branco e formar um terceiro éter diferente e a água. Então, na verdade, gente, nessa situação, nós temos aqui uma grande mistura de produtos, porque eu não vou ter só uma moléculazinha, né, que eu representei aqui de amarelo, e outra moléculazinha que eu representei só de branco. Eu vou ter muitas das duas e elas vão estar todas no mesmo ambiente. Logo, eu vou poder ter uma mistura das duas, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, então, das possibilidades que podem acontecer nesse caso. Bom, então voltando a falar um pouquinho sobre o plástico e o porquê que essa reação de desidratação é tão importante. Então, como nós falamos, existe uma grande demanda, né, no uso desse plástico. E quando eu falo dessa demanda, gente, eu entro na questão de consumo mesmo. E quando eu falo de consumo, eu entro na questão de descarte. Então, não é novidade para ninguém que existe, né, diversas fotos, diversas reportagens mostrando o quão prejudicial é o plástico, né, o quão é prejudicial, o impacto ambiental que isso gera, não só nos nossos oceanos, mas também dentro da nossa cidade. Então, há essa necessidade de se pensar a produção do plástico e se pensar essa questão do consumo. E, apesar disso, ainda tem essa demanda e essa dependência com o petróleo. Justamente esse refino do petróleo e todo esse processo de formação, que também é um processo que desprende ali gases e tudo mais. Bom, então nós precisamos pensar estratégias e necessidades para atender, então, essa produção de plástico de uma forma mais sustentável.
E aí nós temos então a formação dos bioplásticos. Lembra que eu falei com vocês que o eteno era aquela partezinha, a pecinha inicial de todo um quebra-cabeça de peças iguais? Bom, então, o bioplástico, ele continua tendo o eteno como a pecinha principal. A diferença é aonde nós vamos obter ele. Nesse caso, nós vamos obter ele de um álcool. E o Brasil é um dos principais produtores de álcool do mundo. Logo, se eu tenho uma produção mais sustentável, de uma fonte renovável, de uma fonte mais limpa, eu consigo trabalhar melhor o impacto que esse processo de produção de plástico tem sobre o meio ambiente. Ainda temos a questão do consumo e o descarte. Contudo, trazemos um pouco mais de estratégias sustentáveis para essa produção. Então, a formação dos bioplásticos é quando eu tenho a desidratação de um álcool. Então, quando eu vou trabalhar com vocês algumas questões aqui no quadro, eu quero que vocês tenham em mente toda essa discussão que nós trabalhamos, porque é justamente essas discussões que sustentam a necessidade de se entender a importância desses tipos de mecanismo de reação orgânica, principalmente para a indústria. Bom, vamos trabalhar agora aqui com alguns exemplos de mecanismos de reação para entendermos melhor o que foi tratado na aula de hoje. Então, acompanhem comigo. Primeira coisa que vocês vão perceber, estamos falando de uma desidratação. Tem aqui o OH, tem aqui o OH. Quando é uma desidratação intra, a temperatura é mais elevada. Quando a temperatura é mais baixa, estamos falando de uma intermolecular. Logo, vai acontecer entre duas moléculas. Então, aqui CH3, CH2, OH. Desculpem aí a montanha e o subir e descer morro. Então, olha só, nessa situação aqui, eu sei que ela é intra e vai liberar o quê? A água. E vai formar aqui, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma restauração de dupla. Mas qual hidrogênio eu vou usar? O hidrogênio da esquerda ou o hidrogênio da direita? Bom, vamos avaliar os carbonos no quais eles estão ligados. Aqui eu tenho um carbono primário, enquanto aqui eu tenho um carbono secundário. Então, de forma majoritária, esse hidrogênio vai se ligar ao OH. Então, vai formar um CH3 com CH dupla CH3. Esse estará em maior quantidade. Mas ainda há uma outra possibilidade, que é o hidrogênio do carbono primário se ligar a ele. Dessa forma, eu também terei água e ainda eu terei CH3 ligado a um CH2. Por que CH2? Porque não houve ali a separação, né, a perda do hidrogênio. O CH dupla CH2. E esse daqui estará em menor quantidade. Ok? E ainda teremos agora a interação inter. Então, se eu tenho a interação entre essas duas moléculas, eu vou perder o hidrogênio em uma e no outro eu vou perder apenas o hidrogênio para a formação da minha água. E o restante da cadeia? Essa parte da cadeia que está sem ninguém agora vai se ligar ao oxigênio. Então, eu vou ter um CH3, CH2, ligado a um oxigênio, que estará ligado a um CH3 e, CH2. Aqui é um CH2. CH2 e um CH3. Ok? Bom, dessa forma vocês percebem que para poder diferenciar intra e inter, eu preciso verificar a temperatura, ok? Bom, galera, no mais, eu quero agradecer a todos pela presença dessa aula
E se por acaso ficou alguma dúvida, não deixe de mandar para os nossos canais de atendimento. Vai ser um prazer tirá-lo do nosso momento do ao vivo. Até mais!